O clima estava pesado nas arquibancadas do Allianz Parque, um reflexo do que se desenrolava dentro de campo. O mês de novembro de 2025 se tornaria um pesadelo para a Sociedade Esportiva Palmeiras, um mês em que o time perdeu a chance de brilhar e se consolidar como um gigante do futebol sul-americano. Após uma série de jogos decepcionantes e culminando com a amarga derrota na final da Libertadores, a torcida palmeirense se viu diante de um cenário sombrio. O Verdão, que vinha de uma temporada cheia de promessas, entrou para a história de maneira negativa ao se tornar o primeiro time sul-americano a disputar uma final em jogo único sem registrar uma única finalização a gol. A derrota por 1-0 para o Flamengo, em um estádio monumental lotado, ecoou como um lamento entre os apaixonados torcedores. O gol do jogo, marcado por Danilo aos 67 minutos, após um escanteio cobrado por Arrascaeta, foi a gota d'água em um copo de frustrações. Abel Ferreira, o técnico que antes era um herói, admitiu, em uma entrevista cheia de sinceridade, a superioridade do rival e a falta de coragem que seu time demonstrou na hora H. Ele olhou nos olhos da imprensa e da torcida, pedindo desculpas, mas a dor da derrota ainda estava fresca. O Palmeiras, que se orgulhava de sua garra e determinação, parecia ter esquecido que ia lutar até o fim. O desastre não começou na final. O mês de novembro, na verdade, já apresentava sinais de que algo estava errado. Após um começo promissor de temporada, o Verdão viu-se em uma espiral descendente, acumulando uma sequência alarmante de 6 jogos sem vencer. As derrotas para o Mirassol e o Santos, além de empates frustrantes contra o Vitória e o Fluminense, deixaram os torcedores em estado de alerta. O desfecho da temporada estava se desenhando em um quadro de incertezas e desconfiança, e, aos poucos, a esperança foi dando lugar à desilusão. Com um aproveitamento de apenas 33,3% no mês, as estatísticas falavam mais alto do que as palavras. Ao todo, foram 8 jogos disputados, com apenas 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Um desempenho que não condizia com a tradição do clube e a expectativa da torcida. O time marcou apenas 7 gols e sofreu outros 7, uma contagem que não explicava a grandeza de um Palmeiras que tinha a responsabilidade de ser protagonista. Era um verdadeiro pesadelo para um torcedor que esperava mais, que vibrava, que sonhava alto. E o que dizer do Brasileirão? Com 70 pontos, o Palmeiras viu suas chances de título escorregarem entre os dedos, enquanto o Flamengo, rival e algoz, caminhava a passos largos rumo ao tetracampeonato. A diferença de 5 pontos na tabela parecia um abismo, e a frase de Abel Ferreira sobre o Brasileirão estar entregue ecoou como um sino de alerta, ressoando nas almas dos palmeirenses que se perguntavam: o que aconteceu com o nosso Verdão? Um time que antes parecia imparável. A confiança da torcida, antes inabalável, começou a se fragmentar, e a cada jogo, a pressão sobre o elenco e a comissão técnica aumentava. O Allianz Parque, que antes vibrava em uníssono, agora se tornava um palco de murmúrios e descontentamento. O torcedor palmeirense, que sempre acreditou em dias melhores, se via à beira do desespero, questionando se ainda haveria esperança de reverter esse quadro. A derrota na final da Libertadores foi apenas a cereja do bolo de um mês que se tornaria um marco negativo na história do clube. E como se não bastasse, o período de data FIFA trouxe mais complicações, com a perda de diversos atletas para as seleções, impactando diretamente o rendimento do time em um calendário apertado. O que mais poderia acontecer? O que o futuro reserva para o Verdão? Vamos explorar isso nos próximos capítulos. Agora que estabelecemos a atmosfera pesada que envolve o Palmeiras após esse mês terrível, é crucial analisar as falhas táticas e estratégicas que levaram a equipe a esse ponto. A pressão e a desconfiança pairavam no ar, e isso ficou evidente na final contra o Flamengo, que não foi apenas uma derrota, foi um compêndio de erros que deixou muitos torcedores perplexos. A falta de atitude do Verdão foi evidente. Desde o apito inicial, a equipe parecia perdida em campo, e essa falta de clareza se traduziu em um desempenho tático ruim. Em termos de formação, Abel Ferreira optou por manter a estrutura que vinha utilizando ao longo da temporada, mas a execução deixou a desejar. O time se mostrou desorganizado, sem a intensidade e a pressão que caracterizavam suas melhores atuações. O Flamengo, por sua vez, entrou em campo com um plano bem definido, dominando o meio-campo e explorando as fragilidades defensivas do Palmeiras. Os jogadores alviverdes,
que costumavam ser uma muralha, pareciam vulneráveis, incapazes de se impor diante do adversário. Um dos pontos mais críticos foi a transição defensiva. O Palmeiras, muitas vezes, se viu em situações em que o Flamengo atacava com velocidade, e a defesa parecia um verdadeiro mar de confusão. A marcação era frouxa, os jogadores não se posicionavam corretamente, quando a equipe adversária avançava, as linhas defensivas se desintegravam. Goleiros e zagueiros eram frequentemente deixados em situações de 1 contra 1, resultando em um festival de passes perigosos e finalizações que poderiam ter sido fatais. A falta de comunicação entre os jogadores também foi notável. Em momentos cruciais, eles estavam desencontrados, como se não jogassem juntos há muito tempo. Além disso, o meio-campo, que deveria ser o coração da equipe, se mostrou ineficaz. Os jogadores não conseguiam conectar a defesa ao ataque, e isso se reflete nas estatísticas: 0 finalizações a gol. Isso é um verdadeiro absurdo para um time da magnitude do Palmeiras. Onde estava a criatividade? Onde estavam os passes incisivos que colocariam os atacantes em posição de finalizar? A falta de movimentação e a rigidez do posicionamento condenaram o Verdão a um desempenho pífio, e os torcedores não podiam acreditar no que estavam vendo. A ausência de jogadores-chave devido à data FIFA também não ajudou. A equipe perdeu valiosos atletas que eram cruciais para a execução do plano de jogo. Essa ausência, combinada com a falta de entrosamento, fez com que o Palmeiras ficasse em desvantagem. O torcedor, que esperava ver uma equipe com fome de vitória, se deparou com um time apático, que não conseguia articular jogadas e que parecia ter desistido ainda no primeiro tempo. O que mais surpreendeu e decepcionou a torcida foi o fato de que, mesmo após a desvantagem no placar, a equipe não demonstrou uma reação condizente com a importância da partida. A garra e a determinação, características históricas do Palmeiras, estavam ausentes. O Verdão não conseguiu se impor, não lutou e, acima de tudo, não finalizou. As câmeras capturaram a decepção no olhar dos torcedores, que não conseguiam compreender como um time tão talentoso e com tanta história pôde se render dessa maneira. A análise tática nos traz a conclusão de que a derrota foi o resultado de uma combinação de erros, falta de atitude, desorganização em campo e desconexão entre os jogadores. O que poderia ter sido um dia glorioso acabou se tornando um capítulo triste na história do Palmeiras. E agora, a grande pergunta que fica é: como o Palmeiras poderá se reerguer após um golpe tão duro? Quais mudanças precisam ser feitas para que a equipe volte a ser a força dominante que todos esperamos? Vamos discutir isso no próximo capítulo. O impacto emocional da derrota na final da Libertadores reverberou em toda a nação palmeirense. O Allianz Parque, que antes pulsava com gritos de apoio e amor ao Verdão, se transformou em um espaço de lamento e desilusão. A torcida, sempre a alma do clube, se viu dividida entre a frustração e a esperança de que a equipe pudesse se recuperar. A pressão sobre o elenco e a comissão técnica aumentava a cada dia, e a pergunta que pairava no ar era: o que fazer agora? O que aprender com essa derrota atrofiadora? Nas redes sociais, os comentários eram ácidos, e muitos palmeirenses expressaram seu descontentamento com a postura da equipe em campo. A hashtag #ForaAbel começou a circular, e muitos torcedores exigiam mudanças drásticas no elenco e na comissão técnica. A paixão do torcedor palmeirense é inegável, mas mesmo a lealdade e o amor que a torcida possui pelo clube foram testados. A cultura do futebol exige resultados, e os fãs não hesitaram em demonstrar sua insatisfação. As perguntas sobre o futuro de Abel Ferreira começaram a circular. O treinador, que havia conquistado corações com suas conquistas anteriores, agora se via em uma posição vulnerável. A confiança, que antes era sólida, estava em frangalhos. Abel, que sempre falava sobre resiliência e luta, agora tinha que lidar com as consequências de uma derrota que deixou cicatrizes profundas na história do clube. As reações dos jogadores também foram um ponto de discussão. Muitos deles, ao fim da partida, mostraram-se visivelmente abalados. O técnico e a equipe precisavam urgentemente encontrar uma maneira de lidar com essa pressão e se reconstruir. A conversa no vestiário após a derrota foi, sem dúvida, uma das mais intensas da temporada. O que será que realmente foi discutido?
A sensação de dever não cumprido pairava no ar, e todos precisavam encontrar a coragem para se levantar novamente. Os torcedores, que sempre estiveram ao lado do Verdão, demonstraram uma capacidade incrível de se unir em momentos de crise. As manifestações nas redes sociais, as faixas nos jogos e os cânticos de apoio, mesmo em meio à dor, mostraram que a torcida palmeirense é forte e resiliente. Essa paixão pode ser a força motriz para a recuperação da equipe. A máquina verde precisa da torcida, e a torcida precisa da máquina verde. Essa relação simbiótica é essencial para a recuperação. Em meio a tudo isso, o sentimento de esperança ainda persistia. Muitos torcedores acreditavam que era hora de aprender com os erros, de se reerguer e de lutar novamente. O Palmeiras precisa encontrar sua identidade e a força que sempre o caracterizou. As reações emocionais da torcida, as críticas e as manifestações fazem parte da história do futebol. E agora, o que será que o Verdão fará com toda essa pressão? Como eles se reerguerão? O próximo capítulo nos levará a discutir o mercado e as possíveis mudanças que podem ocorrer em resposta à crise. Com o cenário atual gerando uma onda de descontentamento entre torcedores e comentaristas, o olhar agora se volta para o mercado e as especulações que cercam o Palmeiras. O que pode ser feito para resolver a situação? O que o Verdão deve fazer para se reerguer após essa tragédia recente? As conversas sobre mudanças no elenco e na comissão técnica começaram a ganhar força, e as especulações não tardaram a aparecer. O momento pede uma reflexão profunda e, quem sabe, uma reestruturação completa. Um dos tópicos mais debatidos é a continuidade de Abel Ferreira no comando técnico. O treinador, que já foi aclamado por sua visão e táticas inovadoras, agora se encontra sob a pressão da torcida e da diretoria. A pergunta que paira no ar é: será que ele conseguirá recuperar a confiança do grupo e da torcida? Ou será que está na hora de buscar um novo comandante, alguém que possa trazer frescor e novas ideias para o time? As opções são muitas, e a diretoria precisa agir com cautela, mas também com determinação. Além do comando técnico, as especulações em torno da saída e chegada de jogadores estão em alta. Quem deveria ser mantido, e quem deveria ser dispensado? O que muitos palmeirenses se perguntam é se o elenco está pronto para suportar a pressão de jogos decisivos ou se ele precisa de novas adições que tragam qualidade e personalidade. Jogadores que foram considerados estrelas na temporada podem não ter mostrado todo o seu potencial nas últimas rodadas, e essa ineficácia levantou questões sobre a necessidade de rejuvenescer o elenco com novas contratações. Nomes como o de Dudu, que já foi ídolo e agora enfrenta um momento de instabilidade, podem ser analisados. Será que é hora de buscar um novo atacante que traga a mesma garra e habilidade que ele tinha em seus melhores dias? E o que dizer de jogadores como Gustavo Gomes, que, apesar de sua qualidade, não conseguiu evitar falhas cruciais? A pressão que esses jogadores enfrentam é imensa, e a fragilidade emocional demonstrada nas finais pode ser um sinal de que algumas mudanças são necessárias. O time precisa de jogadores que não apenas têm qualidade técnica, mas que também tenham uma mentalidade vencedora que a torcida exige. Outro aspecto a ser considerado é o investimento em novas contratações. O Palmeiras possui uma base sólida, mas é preciso buscar alternativas que possam trazer novas ideias e motivação ao grupo. Jogadores com mentalidade vencedora, que já têm experiência em competições internacionais, poderiam ser a resposta para a falta de garra e determinação que foi vista na final da Libertadores. Nomes como de um meia criativo que possa dar mais opções ao ataque ou um zagueiro de peso que traga segurança à defesa são opções que devem ser discutidas. O mercado está cheio de possibilidades, e a diretoria precisa se mover rapidamente para garantir os melhores nomes antes que eles estejam fora do alcance. Nas redes sociais, a pressão sobre a diretoria aumentou. Os torcedores clamam por transparência nas decisões e querem ver resultados rápidos. O desejo é claro, eles querem um Palmeiras forte, que saiba responder aos desafios e que nunca se acomode. O time precisa voltar a ser o Palmeiras que todos conhecem, um clube gigante que não se contenta com menos do que a vitória. E agora, com tantas especulações sobre o futuro, o que realmente acontecerá no mercado de transferências? Estaremos preparados para o que vem pela frente?
No próximo capítulo, analisaremos o futuro e as perspectivas para o Palmeiras nas últimas rodadas do Brasileirão e para a próxima temporada. Agora que analisamos os principais aspectos dessa crise palmeirense, é hora de focar no futuro. O que podemos esperar do Palmeiras nas últimas rodadas do Brasileirão e, mais importante, como o clube se preparará para a próxima temporada? A situação atual é complexa, mas é fundamental lembrar que o futebol é dinâmico e sempre cheio de surpresas. E, mesmo após um mês desastroso, a torcida ainda tem motivos para acreditar que a reviravolta pode acontecer. Com a aproximação dos jogos decisivos contra Atlético Mineiro e Ceará, a pressão sobre o elenco e a comissão técnica não poderia ser maior. O Palmeiras precisa de resultados imediatos para não apenas melhorar sua posição na tabela, mas também para restaurar a confiança da torcida e a autoestima do grupo. É uma corrida contra o tempo, e cada jogo é uma chance de provar que o Verdão ainda é forte. O time precisa entrar em campo com outra mentalidade, um espírito renovado e a vontade feroz de vencer, mesmo após a amarga experiência na Libertadores. Além disso, a próxima temporada está à espreita, e as expectativas são altas. A torcida alviverde quer ver um time que brigue por títulos em todas as competições, um time que não apenas participe, mas que domine. Isso exigirá uma visão clara da diretoria, um planejamento meticuloso e uma execução impecável. O que será que eles estão preparando para o futuro? A montagem do elenco, as contratações e as estratégias de jogo precisam ser repensadas e ajustadas para que o Palmeiras possa voltar a ser um dos protagonistas do futebol brasileiro e sul-americano. O que também não podemos esquecer é a força da torcida. O apoio contínuo da nação palmeirense será crucial para ajudar a equipe a superar esse momento de crise. Os torcedores devem se unir, apoiar os jogadores e lembrar que, mesmo nas derrotas, o amor pelo clube deve ser inabalável. A paixão pela camisa verde e branca é o que faz do Palmeiras um dos clubes mais amados do Brasil, e essa paixão precisa ser alimentada, mesmo em tempos difíceis. Em suma, as perspectivas para o Palmeiras são repletas de incertezas, mas também de esperança. A equipe pode se reerguer, aprender com os erros e se preparar para um futuro brilhante. O que começou como um mês desastroso pode se transformar em uma oportunidade de crescimento, aprendizado e superação. O Verdão precisa voltar a ser um símbolo de luta e garra, e a torcida, sempre presente, estará lá para apoiar. Portanto, torcedores, não percam a fé. O que o futuro reserva para o nosso querido Palmeiras? Vamos juntos acompanhar e acreditar que dias melhores virão.